Muito boa noite ou boa tarde a todos, pessoal. Gravando aqui agora o fechamento de mercado. O mercado acabou de fechar, na verdade, né? E nesse recap aqui, como eu sempre falo, o recap nada mais é do que fazendo uma comparação a um pós-prova, né? Uma correção de prova, ou seja, o que que nós fizemos no mercado e o que que de fato aí a gente conseguiu lucrar ou não lucrar. E de fato analisar se aquilo que a gente se planejou a fazer foi interessante e deu resultado, né? Como eu sempre falo. Eu não sou um analista de gráfico parado, não adianta nada, absolutamente nada, eu chegar aqui no final do dia, 18h20, 18h30, como que é agora? 18h40, na verdade, e aí simplesmente eu fazer ponderações com base em um gráfico parado. A gente vai analisar isso, eu analiso isso, eu faço as ponderações que de fato podem ser feitas, mas como eu sempre falo, né? Gráfico parado, qualquer um é rei, né? E o que eu vou apresentar aqui para vocês foram concepções com base inicialmente antes, ou seja, a estratégia que eu defini antes do mercado, baseado no contexto em que se encontrava o preço e aquilo que de fato a gente tomou como risco e por que tomamos como risco, tá bom? Eu não vou me aprofundar tanto explicando cada conceito, cada argumento, mas eu vou comentar o argumento técnico que nós utilizamos, tá bom? Antes de mais nada, eu já peço para você curtir esse vídeo aqui, comenta comigo como foi o dia para você, se você girou, ficou caçando oportunidade, não caçou, se você pegou uma troca de polaridade aqui com micro quebra de estrutura que deu aqui em cima, teria dado um ótimo trade para quem ficou aí o dia todo aguardando uma nova oportunidade. E, bom, eu acredito que é isso, acredito que não esqueci de nada, né? Então curta, comente, compartilha e vamos lá para mais um conteúdo. Tem muito ouro nesse conteúdo aqui. E não adianta nada eu só gravar conteúdo aqui nos dias de game, que logicamente são sempre vários, né? Comparado ao dia de hoje, que não dá para chamar bem um dia de loss. Mas você vai entender como que foi esse dia, né? E como que eu tomei e o porquê que eu tomei cada decisão. Vamos lá. Você está vendo o índice futuro aqui? Foi assim que ele fechou. Mas antes, vamos aqui no gráfico diário. No gráfico diário, temos ainda uma retração do preço nessa região, ok? E isso que me levou a tomar essa decisão. Você que não é aluno da sala ao vivo, mas você acompanhou o conteúdo que eu disponibilizei no domingo, mais de foram 90 minutos, mais de 90 minutos de conteúdo, fazendo um rápido recap da semana passada, comentando a respeito dos trades de sexta-feira e também trazendo expectativas para essa segunda-feira. Eu comentei que nessa região, com troca de polaridade, com fundos anteriores, né, que provocam a troca de polaridade, com o topo anterior e com aqui também 61,8, eu trabalharia visualizando essa região como região para a venda, ok? Isso na concepção macro, tá? Quando a gente reduz o tempo gráfico, né? A gente vai, por exemplo, para os 60 minutos, a gente vê também o quê? O preço bem esticado, né, pessoal? Então, eu passo a acreditar numa potencial exaustão, tá? Então, o preço rompendo aqui rapidamente os topos e de forma reta, de forma acelerada, sem pullbacks, aqui nos 60 minutos, eu presumo que sim, podemos ter aqui, ó, bastante liquidez aqui. E o preço, como eu falei na sala, não é revertendo, apenas corrigindo a movimentação de alta. Essa era a minha expectativa. Falei isso no vídeo de domingo. Falei, inclusive está disponível no YouTube ainda esse conteúdo de domingo, tá? Falei no pré-mercado de hoje, antes do pregão abrir, e estou reforçando aqui agora. Não era reverter, né? Não era reverter. Quando nós compramos as mínimas aqui, ó, no dia 13, em nenhum momento era reverter o movimento. Eu falei, não, vamos trabalhar com uma correção, ó. Eu pego essa máxima aqui, essa mínima aqui. Projeto retração, a gente vai ter aqui provavelmente o 61,8 aqui, o 7640, vamos trabalhar numa correção do preço. Se o preço vai reverter, aí é competência do próprio mercado, da dinâmica do mercado. Aí, logicamente, cabe a mim o quê? Gerenciar uma operação, né? Então, por exemplo, encaixasse a venda como de fato encaixou aqui e o preço continuasse caindo, nós iríamos fazer o quê? Gerenciar. E se quisesse continuar caindo o dia inteiro, nós iríamos continuar gerenciando utilizando uma das três principais maneiras de cadenciar um trade, né? Que eu sempre ensino e sempre bato na tecla aí praticamente todos os dias, né? O fato é que não aconteceu essa movimentação de baixa. A venda ela chegou a ser acionada mas infelizmente a movimentação de queda
não foi acionada. E eu vou explicar aqui rapidamente aqui, recapitulando para você qual foi a dinâmica aqui dessa venda, tá? Então, quando o preço, vou recapitular o que eu falei no vídeo de domingo, no pré-mercado, e qual foi a base para isso. Ó. Quando o preço faz essa movimentação, para mim aqui ele quebrou a estrutura, certo? Quando ele fez a quebra de estrutura, o que que eu peguei? Máxima com mínima, Fibo, né? Eu apresentei cenários possíveis para os meus alunos. Apresentei um cenário possível se abrisse com gap de baixa, apresentei um cenário possível se abrisse com gap de alta, apresentei um cenário caso não abrisse com gap, que foi o que nós pegamos, né? E apresentei um cenário caso ele fizesse um gap bem mais extenso na baixa, que seria, né? Eu olharia para a ponta compradora, tá? Mas agora eu vou me atentar ao que de fato aconteceu, né? Só um parênteses importante, né? É, eu sempre falo, é uma frase clássica minha, não tem a ver com o que eu acho, tem a ver com o que o preço diz. Ou seja, o preço, os gráficos, eles apresentam informações para nós, né? Essas informações são chamadas, na minha concepção, de argumentos, né? Argumentos técnicos, né? A soma desses argumentos técnicos traz o quê? Confluência. E a confluência, né, quanto mais significativa ela for, quanto mais ali argumentos técnicos ela for, ou esses argumentos mais relevantes forem, ela vai confirmar uma região de interesse. E essa região de interesse, ela pode ser nada mais, nada menos chamada de zona de demanda ou zona de oferta, né? Ou suporte ou resistência. Eu basicamente vejo isso, tá? Dá para diferenciar um pouco a zona de suporte, o termo zona de interesse ali seja para oferta ou para demanda, de suporte e resistência. Por exemplo, uma captura de liquidez, né? Ela não é de fato um suporte, mas ela é uma zona de interesse que pode ser tanto na oferta e na demanda. Não vou me estender muito nesse aspecto aqui, tá? E quando nós olhamos, né, nós de fato constatamos essa quebra de estrutura em uma retração. Vou voltar com os estudos aqui, ó. Uma retração macro entre o 61,8 e o 7640. O que que eu pude observar? Eu vou descer por um minuto aqui agora e vou mostrar isso para você aqui, ó, tá? Mais uma vez, pessoal, tudo que eu busco fazer no mercado é sempre buscando lógica, sempre buscando objetividade, clareza, técnica, como queira chamar, tá? Eu sempre busco isso. Eu não vou fazer algo que eu não estou acostumado a fazer só por tentar caçar um trade. Inclusive eu falo isso na sala, né? Não tem problema algum você caçar um trade ou outro. Só que esse caçar trade, ele tem que estar conectado a algum argumento técnico, pelo menos. Ou o preço subiu esticadão. Teve um trade que eu fiz, pessoal. Foi mais no meio do ano passado que ele pagou quase 3.000 pontos. E ele chegou esticadão numa retração macro. Chegou ali e apresentou um spinning top. Eu vendi na mínima desse spinning top, 80 pontos de risco. Chegou a pagar quase 3.000 pontos. Um risco inteligente. Ah, mas até trade de merda pode dar lucro. E qual que é o problema? Agora, você não pode ficar fazendo trade de merda a todo momento, tá? Você não pode ficar fazendo trade de merda a todo momento. Tem que selecionar bem as suas oportunidades e haverá parte dessas oportunidades em menor quantidade. Serão aquelas oportunidades lá, talvez 5% do total de trade que você faz, que vai ter um risco muito mais agressivo. Não foi o caso desse trade aqui, tá? Esse trade aqui tinha base técnica, tinha quebra de estrutura nos 5 minutos, tá? A quebra de estrutura nos 5 minutos foi aqui, tá? Depois ele também teve a quebra de estrutura aqui, ó, pelo 1 e pelo 2 minutos exatamente aqui. Então aqui foi um ponto de liquidez bem interessante, acima do 7640 e que veio acionar. E pessoal, pasmem os senhores, mas a nossa venda foi no 860, bem aqui. Ele bateu no 865, acionou nossa ordem no 860, o stop estava aqui, zona de captura de liquidez, certo? E aí você pode estar pensando, você que não estava na sala ao vivo, pensando, mas por que no 860? Por que não no 865, no 870, no 830? Por que no 860? Porque aqui tinha uma escora no livro visual. Então, quando eu faço um mapeamento de uma região de liquidez, de captura de liquidez após uma quebra de estrutura, o que que eu busco para entrar no meu trade? Ou uma ordem, tá? Ou uma ordem aqui, uma ancoragem mais relevante no livro visual, que fica aqui na lateral direita, ou um candle gatilho. Nesse caso,
Dada a estrutura, dada a quebra, dado o contexto macro de 61, me senti mais confortável em já tomar o risco no 860. E por um lado até foi bom, porque gatilho técnico mesmo para acionar essa venda não teve. Se eu olhar no 1 minuto, no 2 minutos, aqui não teve um gatilho, ok? E aí foi na VWAP, até comentei, né? VWAP estava bem forte, dava para trabalhar com uma parcial aqui, tá? E eu acabei fazendo uma parcial de 150 pontos, né? Se você pegar o 860, do 860 aqui, ó, até a máxima, ele tava dando aí, ó, 90, arredondando 90 pontos. Eu puxei o meu stop para 140 pontos, tá? Na verdade, foi no 131,010, tá? Então foi, 150 pontos aí. 150 pontos. 145, 150 pontos, tá? Por quê? Tinha uma score aqui em cima também. Como eu tinha feito uma parcial ali, 50% dos contratos, e aí, caso ele fizesse a quebra de estrutura, nova quebra aqui, eu faria uma adição, eu optei o quê? Fugir de uma possível violinada e não precisar pagar nova venda lá em cima, tá? E eu esperaria o quê? Se ele fizesse nova quebra de estrutura aqui, rompendo essa mínima, quando ele voltasse a retestar o 7640 aqui, eu recarregaria os contratos, tá? Então foi isso que eu optei fazer. Então acabou voltando no stop lá, o stop no break-even, né? Matemática é básica, né? Se eu faço uma parcial com mais 150 pontos, e aí, por exemplo, o meu stop ficou, eu acho que até passou 5 pontinhos aí. Eu considero um break-even, né? 5 pontos para mais, 5 pontos para menos. Pô, se eu tivesse feito a parcial com 180, o stop foi menos 50, eu consideraria ali um break-even também. É detalhe mínimo que isso não vai, mínimo que não vai afetar basicamente nada. Ah, mas por que 10 pontos, 20 pontos? Não muda nada, tá? Até porque eu não estou interessado em ficar calculando se é 20 pontos, 10 pontos, 20 pontos positivo, 15 pontos negativo. Estou interessado em pegar a movimentação. Estou interessado em pegar a movimentação na baixa, tá? Ou na alta, né? Tá? Quando o mercado faz isso, pessoal, aí, como bom operador, né? O que que o trader é? Trader nada mais é do que um especulador. E o especulador, um especulador, especula. Só que essa especulação não tem que ser baseada no que eu acho. Ela tem que ser baseada na técnica, num método. Tem que trazer o quê? Objetividade, tem que trazer clareza, tem que ser de forma descomplicada. Entendeu? E aí, o que que acontece? Eu não paguei novo risco aqui, mas eu identifiquei, até falei para os meus alunos, falei, pessoal, potencial alargamento, se não deu certo aqui, tá? Eu volto comprado aqui nessa região aqui verde, mas lá em cima eu vou vender ainda. E tem total possibilidade da gente ter aqui o quê? Um alargamento, né? E aí eu contei as ondas aqui, ó. E aí eu contei as ondas aqui, ó. Uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D, uma onda E lá embaixo. Então, quando eu contei isso aqui, pessoal, o que que aconteceu? Eu falei assim, caramba, cara, né, na sala ali, né, pessoal, eu vou pagar, né? Eu vou pagar mais uma operação aqui, tá? Eu vou pagar mais uma operação aqui, eu não sei se vai dar certo. Eu sempre falo, eu sempre falo isso na sala, né? Meu papel não é ter certeza. Meu papel é olhar para a técnica e se tiver base técnica, eu vou fazer o trade. Tanto que eu tava fazendo operação com 10, 15 contratos, algumas operações no mês de fevereiro. Pra vocês terem ideia, eu fiz com 20 contratos. Eu falei assim, caramba, mercado puxando alto, expectativa de exaustão. Não tô olhando para reversão nenhuma, eu tô olhando para uma correção de pelo menos 38,2 do movimento de alta. 38,2 podem me entregar pelo menos 1.200 ou até mais. 1.200 pontos, mas nem isso. Que eu pegue a venda aqui, ele venha na região aqui, ó, que respeitou esse fundo anterior, capturar a liquidez para continuar subindo, já vai me dar cerca de, se eu não me engano, 600, 700 pontos, tá? Isso aqui, ó, 600, 700 pontos, entendeu? Aí, o que que eu fui lá e fiz, ó? Quebrou a estrutura, esperei, né? Esperei essa micro quebra, eu tô num minuto aqui. E aí também tinha uma ancoragem no 0,60. Teve alguns alunos que não tiveram aqui acionado, tá? Só para você ter ideia aqui que é ancoragem aqui, ó. Não é que você, presta atenção aqui, não é que você vai olhar e vai fazer operações simplesmente olhando só o livro visual, não é. O livro visual, presta atenção, é ajuste fino. É uma ferramenta para ajuste fino. A gente vem lá do macro, tá? Então a gente vem lá do macro
né? Fazendo basicamente aqui, né? A gente vai lá do macro, olha toda a floresta, aí a gente vai para os 60 minutos, aí dos 60 minutos a gente vem para os 5, aí teve quebra ou alguma estrutura intradiária no mercado, daí dos 5 minutos a gente vai para os 2 minutos, e dentro do 2 minutos tem os ajustes finos, do 2 e do 1 minuto, tem os ajustes finos na região de preço. Ou seja, veja que a gente tem uma visão do macro. Não sei se ficou boa essa analogia aqui, ó, mas é do macro para o micro, né? Então a gente olha lá do gráfico macro e vai reduzindo até chegar aqui no micro, e aí a gente vai usar a, a análise mais discricionárias, né? A progressão da barra, volume financeiro, o tipo de candle. São ajustes finos na região de liquidez, na região que a gente está vendo a oportunidade. A micro quebra, a micro quebrinha, né? Que é o termo que eu uso para 1 e 2 minutos, entendeu? E o livro visual também. Tá? Então, quando ele faz isso aqui, ó, que era o topo anterior, aqui marcou um fundo, quando rompe essa máxima, se ele perde essa mínima, quebrou a estrutura. Foi exatamente o que ele fez aqui, ó, ele quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura do preço, senhoras e senhores. Então, ele rompe aqui, ó, quebra a estrutura, certo? Então eu marco aqui essa máxima, essa mínima igual à primeira venda, né? Marquei essa máxima, essa mínima, o preço volta aonde? Retração de 61 a 7640. Tinha dois pontos para venda, esse aqui e esse aqui, que era o 0,60 que tinha uma ancoragem, né? Bem semelhante a essa, né? Parece que é igual que estava no momento lá, né? Só que eu nunca vendo na ancoragem, eu vendo um ou dois ticks abaixo dela. Tá? Então, por isso que acionou no 0,60. Quando vem na VWAP, o que que acontece? Mais uma parcial. Veja que o preço respeitou bastante a VWAP, já tinha respeitado aqui anteriormente. Então, eu preciso guardar dinheiro no bolso, pelo menos a parcial, dia complexo, vai que falha. E não tem problema, porque daí o quê? Fiz mais uma venda aqui, o stop aqui na máxima, né? Então, basicamente, o stop que eu tomei foi da adição. Stop bem curto, tá? Porque essa primeira venda, ela se pagou a parcial. Tá? Então foram as duas únicas oportunidades que eu fiz na sala. E de fato eu acreditei muito nessa venda aqui, pessoal. Por quê? Porque após a quebra de estrutura aqui, ó, foi uma quebra bonita. Veja a progressão de volume financeiro que ele entrega esse movimento, ó. Infelizmente, não deu certo. Outros detalhes que a gente observou e tudo também comentado em tempo real com os meus alunos foi essa dinâmica do preço aqui, ó. Preço subindo a manhã toda, pelo menos até as 10 horas aqui, com o que, ó? Volume decrescente, então divergência, ok? Uma das leis da teoria de Dow fala que o volume confirma o preço, né? O mercado sempre vai ser soberano no final das contas, mas é um indicativo. Então nós tínhamos a região de preço macro, o preço bem amplo e esticado no dia anterior, que foi sexta-feira, no movimento da alta, a possibilidade de abertura do mercado à vista reverter esse movimento prévio do dia, isso acontece bastante vezes. Então, você pagar um trap, um risco, uma microquebra na abertura do mercado à vista brasileiro ou americano é interessante porque pode haver essa inversão de fluxo, tá? O que mais que nós tínhamos aí? Potencialmente um alargamento, potencialmente falha da máxima, retração de 61,8, e tinha, divergência. Então, assim, tinha bastante coisa para acreditar de fato nessa operação na ponta vendedora, tá? E aí foi isso, né? Foi isso que o mercado fez. E aí eu esperei mais um pouco, fiquei até quase 1 hora da tarde esperando novas condições aqui para a gente fazer um trade e acabei não fazendo nada aqui. A gente chegou a pendurar mais duas vezes venda, mas acabou não acionando. E eu vou lembrar a última foi bem aqui, tá? Gráfico de 2 minutos. E a gente chegou a pendurar aqui, daí logo após isso eu fiz o fechamento da sala e acabei saindo, tá? Então a última potencial venda era no 111 aqui, presumindo que, ó, presta atenção aqui, ó. Consegue observar? Aqui era um alvo, inclusive, de 61,8. Um alvo macro, tá? De 61,8. Então é. Opa, que eu. Excluí aqui. Então, o que que acontece, ó? Aqui eu não vendi, tá, pessoal? A condição aqui era a quebra de estrutura, tá? Ele não quebrou a estrutura. Essa venda aqui, ela não aconteceu, tá? E aí, observe que aqui, ó, mesma coisa, ó. O que que o preço continua fazendo aqui, ó? Subindo com volume caindo. Veja que quando ele começa a lateralizar aqui, o que aconteceu, ó? Volume caindo também, ok? E aí eu especulei isso aqui. Inclusive essa venda na sala, eu falei bem assim, é um risco, mas eu vou pagar. Não acionou. Foi até bom que não acionou, né? O mercado continuou subindo. Fiquei mais uns 15 minutos com os meus alunos e encerrei a sala falando assim: quando tiver uma quebra de estrutura, faça a venda. Poderia ter feito uma venda aqui, ó. Veja que aqui, ó.
Ele faz um novo pivô na alta, ó. Rompe, quebra estrutura, troca de polaridade, venda mais agressiva aqui ou a venda por captura de liquidez aqui, que não teria acionado, tá? Só para vocês terem ideia que a partir desse ponto, o mercado caiu mais de 900 pontos, pessoal. 900 pontos, entendeu? Tá bom? É isso. A leitura foi essa. Gostaram, pessoal? Tem o dólar ainda, se acalma aí, tá? Então foi essa a leitura. Por um lado é bom, por um lado uma pena, porque assim, eu queria que ele ficasse travado lá em cima para mim poder o quê? Iniciar já vendendo amanhã. Então a gente vai precisar o quê? Ter um pouco de cautela, analisar bem as regiões, tá bom? Porque como ele esticou bastante, mas ainda pode continuar subindo, ele pode só buscar uma liquidez aqui em regiões intermediárias e continuar partindo para alta. Detalhes esses que eu compartilho amanhã no pré-mercado ao vivo para você que é aluno, tá? Então aqui, ó, né? Inclusive inicialmente eu já olharia para isso aqui, ó, tá? Eu olharia aqui, ó, né, uma micro quebra aqui nessa região, tá? Para voltar a retestar pelo menos essas máximas aqui. Tem outro detalhe que o fato dele ter feito a quebra e já desenhado uma movimentação aqui para baixo, ele poderia só buscar liquidez num topo anterior mais baixo e prosseguir na queda. Resumidamente é isso, mas amanhã eu trago mais detalhes para vocês. Pessoal, curtiram? Tá aí, ó, conteúdo. Gráfico diário aí, ó, fechou deixando um pavilzão para cima. Eu acredito que amanhã podemos sim ter um movimento aí, quem sabe, mais ou menos assim. Não vou falar que ele vai cair tanto. Se cair, eu surfo. Tiver vendido, eu vou surfar. Mas pode ser mais ou menos isso aqui. Certo, pessoal? Ah, outro detalhe. Se você pegar essa primeira venda, na última semana de fevereiro, a gente fez uma operação bem semelhante, ó, que foi isso aqui, ó. Dia forte, movimento forte no dia anterior, olha aqui, ó. Movimento forte no dia anterior, certo? Olha aqui, ó. Aí eu busquei o quê? Pela exaustão, o preço já vinha derivando, marquei a quebra de estrutura, olha aqui, ó. Coisa linda. Tá? Coisa linda isso aqui, ó. Quebrou a estrutura, o que que eu esperei? Vai lá retestar a rejeição lá em cima, fizemos a venda bem aqui no topo do dia, surfamos 900 pontos na queda. Então eu usei também esse exemplo para mostrar a venda aqui para vocês, tá? Teve um outro exemplo também após um dia de forte movimento da alta, só que nesse dia aqui eu acabei perdendo a venda, tá? Foi aqui, ó, veja um movimento também forte na alta, né? O preço segue forte na alta aqui. E aí aqui o que que ele faz, ó? Tá? Monta um pivôzão de baixa, pega só o Fibogap com esse fundo anterior e já acelera na queda, também daria aí 1.200 pontos. Eu falei que não vendia, mas eu não lembro se eu vendi ou não aqui, tá? Não lembro agora aqui, tá? Mas assim, naturalmente, após um movimento forte, principalmente se ele já vem no movimento que está subindo topos e fundos ascendentes, é natural que esse movimento aqui esticado ele gera uma exaustão e por isso olhar para a venda é muito mais interessante do que continuar comprando após um movimento esticado. Deu para entender mais ou menos? Se tiver dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai estar conversando. Tá bom? Para fechar aqui rapidamente o dólar. Pessoal, o dólar foi bom, tá bom? Poderia ser melhor, sim. Mas aqui, ó, foi a minha análise de pré-mercado. Eu tinha duas regiões para poder comprar aqui. Eu vou para 2 minutos no dólar futuro aqui, ó. Tinha duas regiões para poder comprar. A primeira, ele foi, olha os desenhos do pré-mercado. Eu idealizei pelo menos aqui três cenários. Gap de baixa eu compro, gap trap. Gap de alta eu espero voltar no fechamento ou na retração do movimento de alta. Vou excluir todas as minhas análises aqui, ó. Mas tudo mapeado também antes do mercado e no vídeo de domingo, tá? Então, olha aqui, ó. Então, como abriu com gap de alta, era um dos cenários. E o terceiro cenário já era ele abrir aqui nas mínimas. Eu não esperaria trap. Ele não veio abrir aqui nas mínimas, tá? Como ele abriu com gap de alta, eu fiz essa FIBA aqui, ó, que eu comentei com os meus alunos. Então, se ele chegasse aqui nas regiões, ele ia dar uma potencial compra para nós. O detalhe é que a gente fez essa primeira compra aqui, ela chegou a pagar aí a parcial 1 para 1, voltou a tirar no stop e daí teria uma entrada para pagar bem aqui e eu não paguei. Eu cravei a entrada na sala e não fiz a entrada. A região cravada, poderia ter pago a entrada, não sei o que que eu fui responder, que eu fiz, não lembro. Passou a entrada. Quando ele começou a acelerar, eu falei, pessoal, agora ele tem que retestar aqui, ó. Vou esperar retestar o candle justamente que falhou. Ou até buscar mais liquidez aqui no pé da caixinha verde, ó. Não veio. E quem teve paciência, eu falei, né? Conforme ele for desenvolvendo o movimento topos e fundos ascendentes, vai carregando o trade aí
e teria pago, né? Aliás, pagou para quem entrou na operação é, 20 pontos, pelo menos 20 pontos aí até onde marcou máxima, tá? Tá bom? Então aí, resultado bem pequeno no dólar. Não fiquei caçando trade aqui, pessoal. Não caço. Para mim, o preço tem que se movimentar e ó, ficou bem, bem lateralizado. Ele ficou aqui, deve ter ficado o quê? Uma hora aqui lateralizado? Mais ainda, né? Olha, veja aí, 2 horas. Quando ele entrou para essa lateralidade, 2 horas até aqui onde que rompeu, ó. Caramba, 4 horas, gente. Entendeu? Tá bom? E novamente, pô, por que quis comprar aí, Vitão? Retração macro de 7640, olha aqui, ó. Tá. E rompimento desse fundo prévio, que pode ser um trap dessa mínima aqui. E mais um detalhe, ó, topo anterior, ó, tá? Então nós tínhamos aqui, ó, pelo menos, pelo menos aí contando rapidamente, a gente tinha aqui, ó, um argumento técnico, dois que era a retração, fundo anterior, três, e mais a retração eu já contei. É isso aí. E daí, quem assistiu o vídeo de domingo que eu dei uma aula sobre indicadores de momento, o histograma do MACD e o IFR, né, índice de força relativa também, apresentando divergência aqui, tá? Então teríamos aí pelo menos quatro argumentos técnicos, né? Tendo isso, o que que eu faço? Eu reduzo o tempo gráfico. Reduzindo o tempo gráfico, o que eu passo a olhar? Eu passo a olhar para aquilo que pode me entregar a compra nos tempos gráficos menores, e daí foi o que eu falei no pré-mercado de hoje, mais uma vez, que ele já tinha feito a quebra de estrutura exatamente aqui, e que essa região aqui embaixo passaria a ser um ponto de liquidez, né? Parabéns aos alunos que pegaram o racional, pegaram a região, fizeram o trade, e eu acabei, no exato momento que eu tinha que pagar o risco, eu acabei não pagando, fiquei apenas com um trade no dólar futuro. Ah, e mais um detalhe, tá? Eu fiquei com um stop de R$ 100 no dólar, por quê? R$ 100, tá? Tá? R$ 100, acho que deu 2,5 pontos. Ah, por quê? Porque eu fiz a compra, quando ele voltou aqui, eu fiz uma adição, porque eu tinha feito parcial na VWAP, uma adição com risco de 2,5 pontos. Certo, pessoal? É isso, tá? Sem girar, sem clicar em excesso. Pô, recebi mensagem do aluno, Vitão, fiquei aí com 30% do gerenciamento. Gente, gerenciamento, presta atenção. Você tem R$ 500 dentro do teu gerenciamento de risco, tá estipulado você poder perder 500 por dia, você não precisa bater isso daí. Tem dia que você tá vendo que o mercado tá uma bosta, pô, reduz a tua exposição ao risco como? Diminuindo a quantidade de lotes. Ou faz o quê? Fecha a tela, volta no outro dia. A gente tava brincando ali, uns alunos brincando na sala. Hoje a melhor estratégia pode ser que seja o Alt F4, né? Você fecha tudo e volta só no dia seguinte, tá bom? É isso, meus amigos. Comunidade VIP Free, link aqui na descrição do vídeo. Mais informações sobre a sala ao vivo também aqui. Pô, Vitão, já fui aluno, quero retomar, cara. Aqui também. Vitão, eu quero conhecer o método L2 vitalício aí e nunca mais precisar pagar as renovações do método L2, os links aqui na descrição do vídeo, tudo que vocês precisar, tem contato da minha equipe aqui abaixo também, tá bom? Você que não me segue no Instagram, seja bem-vindo a esse conteúdo aqui. Você pode me seguir @l2.trading lá no Instagram, vai ser muito bem-vindo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e com certeza a semana só está começando e amanhã vai ser um dia que a gente vai pegar o mercado de jeito, sem dúvida nenhuma, continuar fazendo aquilo que nós sabemos e você que é aluno 8h37, começamos mais um pré-mercado ao vivo nessa terça-feira, dia 18 de fevereiro, tá bom? Te espero lá.